Nesse vídeo aqui vamos falar sobre o possível sucessor de Jorge Jesus. Os torcedores do Flamengo e também acho que de todos os times do Brasil estão acompanhando detalhadamente a decisão do Mister se vai permanecer ou não no Flamengo. Depois de um 2019 quase perfeito com a conquista do Brasileirão e também com a Libertadores, Jorge Jesus hoje é um dos ídolos do Flamengo. Recebeu uma proposta um tanto quanto milionária do Benfica e o Mister tremeu com a proposta e pode estar deixando o Flamengo. E pensando nessa possibilidade, quem seria o substituto do Mister hoje para o Flamengo? E é sobre isso que eu vou falar nesse vídeo aqui. Os possíveis treinadores que o Flamengo poderia contratar caso o Jorge Jesus realmente saia do comando do Flamengo. Então, fica comigo até o fim desse vídeo para você saber de todos os treinadores e os prós e contras de cada um. Antes de começar a falar sobre os treinadores, eu peço para você deixar o seu like aqui embaixo rapidinho, clica nesse botão do joinha e também se inscreva no nosso canal para você continuar recebendo vídeos como esse. Bom, coloquei aí na tela 4 nomes que eu acredito que poderiam ser os substitutos do Jorge Jesus caso ele saia do Flamengo. Marcelo Gallardo é o argentino, tem 44 anos. Ele tem contrato com o River Plate até 2021. Outro nome que poderia pintar no Flamengo é o nome de Jorge Sampaoli. Inclusive foi um nome que pintou muito forte no começo do ano. Ele é um argentino, tem 60 anos e tem um contrato com o Galo até 2021 também. Marcos Silva, ele é português, tem 43 anos, trabalhou no Everton e deixou o clube em 2019. E por fim, Renato Gaúcho, brasileiro, tem 57 anos e tem um contrato com o Grêmio até o fim de 2020. Bom, com esses 4 nomes muito fortes, vamos falar um pouco de cada um mais detalhadamente e também os prós e contras de cada nome. Começando pelo Marcelo Gallardo. Hoje, ele é o treinador do River Plate e vem fazendo muita história por lá. Ele conquistou a Libertadores com o River, ano passado ele foi vice-campeão e todos os anos ele está chegando muito bem, tanto no campeonato argentino como também na Libertadores. O Gallardo também tem um estilo ofensivo igual ao do Jorge Jesus e ele também chegaria no Flamengo com uma fama de ídolo, afinal ele fez um ótimo trabalho lá no River Plate, bem parecido com o que o Jorge Jesus fez aqui no Brasil. Atualmente o salário do Gallardo com o River é de 2 milhões de euros. O Flamengo paga quase o dobro para o Jorge Jesus. Então pode ser que consiga aumentar esse salário e convencer o treinador para vir para o Flamengo. Alguns clubes aqui do Brasil já tentaram trazer o Gallardo, mas ele não veio, ele falou que não iria por valor nenhum. Ele falou que só sairia do River Plate para se caso algum dia um gigante europeu tentar trazer ele. E agora com o Flamengo, caso o Mister saia, talvez trocar o River Plate pelo Flamengo acabe sendo quase a mesma coisa. Afinal, o River Plate também é um time com muita história, tem um elenco muito forte e junto com o Boca Juniors é o time que domina a Argentina. E se caso ele se transferisse para o Flamengo hoje, ele se viria quase no mesmo cenário. Vamos falar sobre Jorge Sampaoli. O treinador no começo do ano, ele foi sondado tanto por Palmeiras como Atlético Mineiro e até mesmo pelo Flamengo. O Jorge Jesus no começo do ano dizia que ia sair do Flamengo, que tinha proposta e etc, mas acabou ficando. E o Sampaoli no ano passado fez um trabalho excelente pelo Santos. Chegou a ser líder do campeonato e eu acredito que se o Jesus não vem, provavelmente o Santos seria o campeão. O Santos do ano passado não era um time muito bom. O elenco que o Santos tinha não era um elenco tão forte como o do Flamengo. Talvez se o São Paulo tivesse tantas peças como tem o Flamengo hoje, faria um trabalho ainda melhor do que fez com o Santos do ano passado. O São Paulo no começo do ano tinha muito interesse em ir para o Flamengo. Um exemplo disso é que quando o Palmeiras tentou contratar ele, ele começou a enrolar o Palmeiras, falar que ele queria milhões para a contratação. Mesma coisa com o Galo. E aí o Jorge Jesus disse que ia ficar no Flamengo e o São Paulo acabou se enroscando, ficou sem time e aí acertou com o Galo e hoje ele tá lá. Hoje no Galo, o Galo tá fazendo tudo o que ele pede. Ele pediu contratação e o Galo tá dando. Já deu 6 contratações e tá vindo mais uma. Vão ser 7 contratações que o Galo fez a pedido de Sampaoli. A diretoria do Galo acredita muito no trabalho dele e também os jogadores estão muito felizes com ele lá no Galo e um projeto novo está se iniciando lá. O elenco do Galo hoje é mais forte do que o elenco do Santos do ano passado, então a gente pode esperar um bom trabalho do Sampaoli pelo Galo. Agora ele no Flamengo não sei se daria tão certo assim. Ano passado ele foi muito polêmico quando chegou no Santos e falou que o Vanderlei seria reserva e queria um goleiro para jogar com os pés. Já pensou ele chega no Flamengo hoje e fala que não quer mais o Gabigol porque ele não dá certo com o Bruno Henrique, ele fala que não quer o Diego Alves porque ele quer um goleiro que trabalha com o pé,
E aí? Isso não ia dar certo, porque afinal, hoje o elenco do Flamengo não é mais uma aposta como era em 2019. Em 2019, o Flamengo tinha diversas apostas, como assim? Bruno Henrique vinha do Santos e não era tão renomado como é hoje. Gabigol voltava da Europa e não tinha dado certo por lá. Gerson voltando da Europa, enfim, Rafinha voltando da Europa, Felipe Luiz, os laterais não eram os mesmos que é hoje, era um Flamengo totalmente diferente. Já hoje os jogadores do Flamengo são jogadores que venceram uma Libertadores, venceram um Brasileirão, já tem uma bagagem muito grande. E o São Paulo chegar lá e tentar bater de frente com o Gabigol, tentar bater de frente com o Diego Alves, ele perderia o vestiário e isso não daria certo. Então eu acredito que o São Paulo fica muito distante por conta disso. Ele tem um estilo ofensivo muito bom, ele conseguiria aplicar tudo que ele sabe no Flamengo, porque lá tem muitas peças, tem quase 3 times lá, elenco muito bom e muito forte, tanto reserva como também titular, e o São Paulo conseguiria sim executar um bom trabalho com essas peças. O problema seria esse, ele tem uma personalidade muito forte, ele ia querer bater de frente tanto com a diretoria como o elenco, e talvez isso não daria tão certo. Então acredito que o São Paulo está um pouco distante de vir para o Flamengo. Vamos falar também agora sobre o Marco Silva, o português, que fez um bom trabalho lá no Everton. Ele é muito jovem e é de uma geração totalmente diferente de todos esses treinadores. Com apenas 43 anos, o Marco Silva é um cara muito estudioso e conseguiu também colocar um estilo ofensivo nos times onde ele trabalhou. Ele é um técnico de Premier League, ele treinou o Everton, treinou o Watford, então o salário dele é muito alto, seria em torno dos 6 milhões de euros, ou seja, quase o dobro do que o Flamengo já paga hoje para o Jorge Jesus. E tendo em vista que 3 milhões e meio, que é o salário de Jorge Jesus, já é o mais alto do Brasil e já está praticamente no teto salarial do Flamengo, imagina tentar trazer um treinador com um salário quase o dobro do que é hoje. Então, eu acho que o Marco Silva se afastaria por conta do salário. É um excelente profissional, ele conseguiria colocar esse time do Flamengo para jogar também para frente, só que o salário afasta ele do Brasil. Se por um acaso o Flamengo conseguisse fazer com que ele abaixasse seu salário, seria uma ótima opção também para o Flamengo. Ele também é português igual o Jorge Jesus, ou seja, não vai ter dificuldade para conversar com os jogadores e é bem provável que ele também consiga se adaptar rapidamente ao futebol brasileiro. O problema mesmo é o salário e isso é tudo de negociação e o Flamengo tem bons negociadores e poderia talvez resolver esse empecilho. E por fim vamos falar de Renato Gaúcho, treinador do Grêmio que já fez história tanto como jogador como também como técnico. Ele tem contrato com o Grêmio até o fim desse ano e nos últimos anos ele anda fazendo isso. Acaba o ano, ele decide se vai renovar ou não, e acaba o ano, renova ou não, enfim. Os contratos que ele vem fazendo com o Grêmio é de 1 em 1 ano. O Renato, sem dúvida nenhuma, é o segundo ou terceiro melhor técnico do Brasil. É um cara que tem uma história muito grande, consegue lidar com os jogadores muito bem, e isso encaixaria muito bem com o Flamengo. Afinal, hoje é o que eu falei, os jogadores do Flamengo já estão num patamar diferente de 2019. Não são mais apostas e sim certezas. Afinal, com uma Libertadores e com um brasileiro, qualquer jogador já começa a se tornar um ídolo. E o Renato Gaúcho é o cara para conseguir fazer com que todas essas estrelas continuem jogando. O que o Jorge Jesus faz hoje no Flamengo é muito difícil. Afinal, com tantas estrelas assim, colocar os jogadores para trabalhar e jogar certo, jogar junto, é um pouco difícil. Mas o Renato Gaúcho ele tem isso, ele também é vaidoso, ele consegue colocar estrelas para jogarem junto, para se entender, ele recupera bastante jogadores, igual o Jorge Jesus recuperou, então talvez o Renato Gaúcho seria o mais parecido ali com o Jorge Jesus. Na questão do salário, ele recebe um pouco menos também do que o Jorge Jesus, então não seria um empecilho para o Flamengo trazer o Renato, só que o único ponto negativo do Renato é que ele tá um pouco quanto queimado dentro da diretoria do Flamengo. Naquele jogo que o Flamengo ganhou de 5-0 do Grêmio, foi um baile tático do Jorge Jesus em relação ao Renato Gaúcho. E isso mostrou para os dirigentes do Flamengo que os técnicos estrangeiros estão anos-luz na frente dos técnicos brasileiros. Então isso poderia afastar o Renato Gaúcho, afinal ele é brasileiro e como foi provado no 5-0, ele está muito atrás do Jorge Jesus na questão tática. Mas acredito que em qualquer outro ponto ele é bem parecido com o Mister. O contrato dele com o Grêmio acaba agora no fim do ano e isso pode facilitar a vinda dele para o Flamengo. Só dependeria da diretoria. Se caso a diretoria mudasse essa opinião, poderia ser uma grande contratação para o Flamengo. E por fim, quero destacar mais um treinador de fora desses 4, que é o Gasperini. Atualmente ele treina a Atalanta e o trabalho que ele anda fazendo por lá é incrível. A Atalanta hoje é um dos favoritos para ganhar a Champions League. Vem fazendo um trabalho ofensivo muito bom. O time do Atalanta, mesmo sendo um time um pouco velho em relação aos outros times,
tá conseguindo jogar e jogar muito bem, fazendo goleadas em quase todos os jogos e tá destruindo lá no italiano. Eu acredito que ele seria perfeitamente o substituto do Jorge Jesus. Afinal, ele também é gringo, ele é muito ofensivo, acredito que é mais ofensivo que o próprio Jorge Jesus. Ele vem fazendo um trabalho excelente no Atalanta, porém eu acredito que fica longe para o Flamengo tentar trazer ele por conta de salários. Hoje lá no Atalanta ele deve receber mais ou menos uns 5 milhões de euros e, além disso, não é só o Flamengo que teria interesse nele. Com o trabalho excelente que ele anda fazendo, ele já foi cotado por diversos clubes europeus, como por exemplo o próprio Barcelona, já especula em contratar o treinador. Mas se por acaso o Flamengo quiser bancar, eu tenho certeza que é um treinador que daria muito certo. Imagina o que ele conseguiu fazer com o Atalanta, com um time mais ou menos. O que ele faria com o Flamengo, que é de longe o time mais forte do Brasil. Com certeza ele conseguiria fazer algo histórico por aqui. E agora eu quero saber de você, qual desses técnicos você acha que é o melhor para o Flamengo se caso o Jorge Jesus saísse? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso aí. E também deixa seu like e se inscreve no nosso canal para você ficar por dentro dos nossos próximos vídeos. Compartilhe com seu amigo que é flamenguista para ele saber de todos esses técnicos e ele também pensar em qual é o melhor para o Flamengo caso o Jorge realmente saia. E é isso aí, muito obrigado pela sua atenção, a gente se vê no próximo vídeo. Fui!